Fala galera que se vira, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje vem trazer a mansão Winchester, que foi indicação de um inscrito aí, o senhor Eduardo. Muito obrigada pela indicação. Então, bora pro vídeo. E sejam todos muito bem-vindos a este canal. Se você for novo ou nova por aqui, por favor, se inscreva neste canal, curte, comenta, compartilha e ativa o sininho de notificações, que é para você saber quando que tem vídeo novo. O meu nome é Maria Cláudia, este é o canal Depois dos 30 a gente se vira. Gente, hoje tá muito calor. Então eu já peço desculpa por estar com o ventilador ligado, porque vai fazer barulho. E eu não tenho como gravar sem estar com o ventilador ligado. Então assim, espero compreensão. Como eu havia dito, o vídeo de hoje é sobre a mansão Winchester, que foi indicação de um inscrito. Então se você também tem alguma indicação, você já pode fazer aqui nos comentários, deixar uma indicação. Também convido você a deixar algum relato, se você tem algum relato bem assustador, sobrenatural, pra contar pra gente, põe aqui nos comentários que eu vou ler aqui no canal. Mansão Winchester, a macabra casa dos espíritos. O local levou 38 anos para ser construído sem pausa e conta com 161 quartos, 47 lareiras, 10.000 vitrais, 2 porões, 3 elevadores e 600 portas. Haja chave para tanta porta. Já pensou se perdesse, se perder numa chave e tem que achar outra? Localizada em San José, na Califórnia dos Estados Unidos, a mansão Winchester levou 38 anos para ser construída. Atualmente ela atrai turistas do mundo inteiro que buscam por experiências sobrenaturais. Essa sim é um lugar que eu gostaria de visitar, pela curiosidade arquitetônica do lugar, porque vocês vão ver que o lugar é um labirinto. Se você assistiu o filme, você já tem uma ideia do que eu estou falando. Então assim, o lugar é muito interessante. Eu gostaria sim de conhecer. E vamos falar um pouco da Sarah. A vida de Sarah Winchester. Ela nasceu em New Haven, Connecticut, em setembro de 1839. Inclusive estamos no mês de aniversário dela. Quando cresceu, ela se transformou em uma jovem linda e talentosa, com habilidades musicais agradáveis, fluência em línguas estrangeiras. Por esses motivos, ela era considerada uma das mulheres mais bonitas da cidade. William Wirt Winchester também cresceu em New Haven. Em 1857, assumiu a empresa que fez a famosa arma Volcanic Repeater. Esse rifle era popular na época, pois usava um mecanismo de alavanca para carregar as balas na câmara. Oliver Winchester, o pai de William, ficou rico quando a empresa desenvolveu o Henry Rifle, que era superior aos outros. Esse novo rifle tornou-se um favorito entre as tropas do norte durante a Guerra Civil, o que trouxe contratos do governo. Assim, fazendo de Oliver o dono de uma fortuna incrível na época. Após a reorganização da empresa para o novo nome Winchester Repeat Arms Company e a criação do rifle Winchester em 30 de setembro de 1862, outra vez setembro, William Wirt Winchester e Sarah Pardee se casaram em New Haven. Então, antes dela se casar, ela era Sarah Pardee. Por conseguinte, Sarah deu à luz a Anne Pardee Winchester no dia 15 de julho de 1866. E esse foi um dos últimos momentos felizes da vida de Sarah. A razão disso é que Anne contraiu a doença chamada marasmo, que é uma desnutrição crônica, e como resultado morreu em 24 de julho. Tadinha, alguns dias de vida, não tinha nem 10 dias de vida.
A tragédia devastadora levou Sarah a uma quase loucura, demorando quase 10 anos para se recuperar. Dessa forma, Sarah e William não tiveram outra criança depois de Anne. É muito triste mesmo perder um bebê com tão poucos dias. Não conseguiu alimentar a própria filha, às vezes não tinha leite, então já pensou? Após a morte de seu esposo no ano de 1881, a Sarah procurou um médium para obter consolo, mas o que ela obteve foi uma terrível notícia. E foi aí que as coisas começaram a ficar estranhas. O médium afirmou que a morte do esposo e de sua filha, que tinha apenas 6 semanas, era o resultado de... Não, peraí, 6 semanas? Se ela nasceu no dia 15 e morreu no dia 24 de julho? Não, era alguns dias. Era o resultado de alguns ganhos sanguinários que a família obteve com as vendas das armas criadas por William Winchester. Sarah foi avisada de que espíritos vingativos iriam procurá-la e que, para se proteger, deveria construir a casa para si e para esses fantasmas. O detalhe é que a construção nunca poderia parar, porque enquanto estivesse construindo, Sarah poderia viver. Ai, eu não sei se eu ficaria construindo casa para fantasma, não. Mas eu acho que ela sentia muita culpa. Eu vi isso no filme, que ela sentia uma culpa muito grande pela morte das pessoas pelo Heath, né? A casa de Sarah, a casa foi projetada pela própria Sarah, né? E porque ela herdou tudo aquilo. Ela, como herdeira da Winchester Arms, as espingardas Winchester foram muito utilizadas durante a Guerra do Oeste, que teve como finalidade ocupar as terras indígenas no final do século passado. Sarah herdou aproximadamente 20 milhões, atualmente equivalente a mais de 500 milhões em dólares, e 50% da empresa Winchester Arms. Então imagina você com 500 milhões de dólares em cima de tanto sangue indígena. Então isso começou a pesar para ela, na consciência dela. Enfim, ela poderia ter sido uma revolucionária, usado esse dinheiro para acabar com essa invasão, sei lá. Enfim, mas também ela estava devastada com a morte do marido e da filha, enfim. Dessa vez eu não vou ser advogada de fantasma. Sem saber o que fazer com tanto dinheiro e devastada pela perda da filha e do marido, Sarah procurou os conselhos de um médium. E foi aí que será que esse médium não queria ganhar uma coisa? Será que ele não inventou essa história pra ela? Eu fico aqui pensando, veja bem, ela com tanto dinheiro, o médium deve ter... ele devia estar ganhando alguma coisa com essas construções infinitas, porque ela estava fragilizada e ela acreditaria em qualquer coisa que ele falasse. Então esse médium disse para ela que foi o marido dela que falou para usar esse dinheiro para construir uma casa que conseguisse abrigar todos os espíritos. Por isso que a casa toda hora tem cada vez mais cômodos, né? Caso ela não fizesse isso, essa mulher seria assombrada pelo resto de suas vidas. Mas veja bem, ela já estava sendo assombrada pelo resto da vida, porque ela não tinha um minuto de descanso, porque cada cômodo da casa tinha uns tipos de fantasma. E isso é bizarro. Eu ainda acho que esse médium estava se aproveitando da fragilidade dela, porque ela já pode ter desenvolvido uma depressão pós-parto e depois teve a morte da bebê, enfim. A arquitetura da mansão Winchester. Em 1884, Sarah comprou uma pequena casa inacabada em San José, na Califórnia, né? Que foi então conhecida como Winchester Mystery House. Então ela contratou 18 funcionários que trabalhavam dia e noite sem pausa. Devido à falta de planejamento, devido à falta de um arquiteto, né? Porque ela foi construindo aleatoriamente, então assim, não tinha um plano para a construção da casa. Por isso que ficou um negócio totalmente assim bizarro, né? Os quartos foram adicionados às paredes externas, né? Resultando em janelas com vista para outros quartos, né? Múltiplas escadas foram adicionadas com tamanhos diferentes. Então eu fico imaginando aquela casa meio sem pé nem cabeça, aquelas casas que aparecem em sonhos, né? Também
Essas escadas, elas sobem vários níveis e terminam abruptamente, do nada uma escada termina. A casa possui ainda portas que se abrem para paredes sólidas e corredores sem saída. Gente, é por isso que eu tenho curiosidade de conhecer essa casa. Quanto mais eu leio sobre a descrição dessa casa, mais eu fico curiosa para conhecer. A mansão, ela foi construída como um labirinto, então assim, seria para que os fantasmas se perdessem ali, né? Foi justamente isso, né, que dizem que o labirinto, o layout de labirinto, era para confundir os fantasmas. Assim, Sarah poderia escapar deles, mas assim, fantasma não atravessa a parede. Eu fiquei confusa agora, né? Afinal, esta senhora foi a única projetista da casa. Dessa forma, ninguém mais conhecia a casa senão ela. Assim, ela sabia de todos os segredos existentes na mansão. Que fantasticamente bizarro. Por conseguinte, um fato, né, curioso foi percebido por um dos motoristas que foi buscar Sarah após a sua morte. Ele disse que o andar térreo da mansão não conduzia nem para o porão e nem para o andar de cima. Não, peraí, você está no andar térreo, que não vai nem para o porão e nem para o andar de cima. Muito bizarro isso, né? É uma casa muito estranha, né? E na virada do século, né, a mansão chegou a ter 7 andares, 161 quartos, 47 lareiras, 10 mil metrais, 2 porões, 3 elevadores, 600 portas. Ao todo, leva cerca de 4 horas para você visitar a casa por inteira. Deve ser 4 horas correndo, né? Porque se você for ver detalhe por detalhe, bem mais de 4 horas. Você precisa de um tour que dure o dia inteiro, no mínimo, né? Lustres de ouro e prata dão um ar de elegância à mansão. Dezenas de vitrais luxuosos criados pela Tiffany Co. foram implementados nas paredes. Só que, infelizmente, na virada do século, em 1904, um terremoto atingiu San José e a mansão em Chester sofreu alguns danos. E, atualmente, a casa conta com apenas 4 andares, e aí diminuiu bastante, provavelmente devem ter reformado. Não existe lugar mais carregado e assombrado do que essa mansão. Vamos falar um pouquinho só dessas supostas assombrações. Sarah Winchester nunca confirmou o que de fato levou à construção da casa, mas de acordo com os ex-funcionários, ela teria sentido essas sessões mediúnicas, né? E que teriam sido os próprios espíritos que mandavam construir esses cômodos para apaziguar essas armas que eram vítimas das Winchester. Então, assim, as pessoas morriam vítimas dessa arma e iam imediatamente parar na casa dela como se fossem uma vingança. Dizem que foram os responsáveis pelas adições ilógicas da mansão. A casa possuía 13 banheiros, mas apenas um funcionava. Mas e os montes de funcionários não podiam usar o banheiro? Essa mulher era birulê das ideias, né? Com o intuito de que os fantasmas não pudessem abrir as torneiras. Além disso, Sarah dormia em um cômodo diferente todas as noites e usava passagens secretas para se locomover com a finalidade de não ser seguida por nenhum espírito. Existem muitos relatos de pessoas que afirmam ter visto as assombrações na casa Winchester. São alguns relatos que eu encontrei na internet. Eu gostaria de encontrar mais. Se você souber aonde tem mais relatos de pessoas que viram, ouviram ou sentiram alguma coisa na mansão Winchester, deixa aqui nos comentários para eu ir lá dar uma olhada e quem sabe trazer aqui no canal. Tem um ex-funcionário da casa chamado Clyde. Ele disse certa vez que viu uma figura fantasmagórica de um homem trabalhando em uma das lareiras da casa. Ele tentou se aproximar, mas o fantasma desapareceu. Ele acredita que era o espírito de um dos carpinteiros que trabalhou para Sarah Winchester. Uma visitante da casa chamada Jennifer. Ela relatou que sentiu uma presença estranha em um dos quartos
onde havia uma cama antiga. Ela disse que sentiu como se tivesse alguém deitado na cama. Ai, gente, isso aí já deu assim, adoro. Coisas. Ela ficou tão assustada que saiu correndo do quarto. Um guia turístico da casa chamado Tim contou que certa vez estava conduzindo um grupo de visitantes pelo labirinto de corredores da casa quando percebeu que um dos integrantes havia sumido. Gente, tem que assinar cada integrante antes de fazer a visita, tem que assinar a presença, né? Ele voltou para procurá-lo e encontrou ele parado em frente a uma porta que dava para uma parede. O homem disse que tinha visto uma mulher vestida de preto passar pela porta e desaparecer na parede. Tim reconheceu a descrição da mulher como sendo a Sarah Winchester. Gente. Então ela fica passeando pela casa até hoje e ela mesma atravessa as paredes. E ela construiu a casa de um jeito que os fantasmas ficassem confusos, mas eles podem atravessar a parede. Olha que doideira! Esses são apenas alguns dos exemplos de muitas aparições que teve lá na mansão Winchester. Você acredita nessas histórias? Diz pra mim nos comentários que eu estou muito curiosa. E também quero saber se tem mais relatos, se você souber mais relatos sobrenaturais dessa mansão, porque eu procurei e não achei. Gostaria de ter feito mais pesquisa, mas não tive tempo com a questão da Beauty Fair. Mas quem sabe, se esse vídeo tiver uma boa quantidade de visualização, eu não traga mais conteúdo sobre essa mansão. A estranha obra da Sarah foi pauta de muitos moradores de San José que chegaram a criar diversas teorias a respeito da sua criação. Após a morte de Sarah, em setembro de 1922, o mistério se intensificou. A milionária deixou todos os seus pertences pessoais para sua sobrinha mais próxima, a Marion. Entanto, a mansão Winchester nunca foi mencionada em seu testamento. Marion decidiu leiloar o imóvel após avaliadores o considerarem inaproveitável devido ao seu estranho planejamento e aos danos causados pelo terremoto. Após a casa ser esvaziada por completo, um investidor local comprou por $135 mil e 5 meses após a morte de Sarah, a mansão foi aberta ao público. Esse cara fez um bom negócio, hein? Foi uma pichincha que ele pagou 135 mil numa mansão que deve ter gastado muito dinheiro para construir, né? E depois já começou a ganhar dinheiro com ela. Em 2016, um sótão foi descoberto e nele havia um órgão de bombeamento, um sofá da era vitoriana, uma máquina de costura e várias pinturas. Desde sua morte, pouco foi descoberto sobre Sarah Winchester, pois ela nunca deu nenhuma entrevista e nem deixou nenhum relato assim escrito sobre essas coisas, né? Ela não podia ter feito um diário. Imagina se ela tivesse feito um diário contando tudo que passava na cabeça dela e tudo que acontecia ali naquela casa. Seria muito interessante de ler. E atualmente a mansão Winchester está aberta para visitação e atrai diversos turistas que buscam por experiências sobrenaturais. Além disso, o local foi palco para diversos filmes de terror, incluindo um filme baseado na história chamado A Maldição da Mansão Winchester, estreado em 2018. Esse filme eu vi e eu fiquei com vontade de ver de novo, né? Muito bom. Eu pesquisei assim e encontrei algumas curiosidades assim sobre ela, né? Tem a questão de 160 cômodos, 40 quartos, 13 banheiros, 6 cozinhas, 2 salas de baile. 2 salas de baile, se ela era sozinha, pra quê, né? Acho que os fantasmas ficam lá dançando. Uma adega, uma sala de costura e uma sala de saraus. A casa também tem 10 mil janelas. Imagina limpar esse tanto de janela. Algumas das quais foram construídas para vista para outros cômodos, outros da parede sólida.
A mansão Winchester foi construída sem nenhum plano arquitetônico, o que resultou nessa estrutura bizarra e confusa. Há portas que se abrem para o nada, escadas que levam a tetos e corredores sem saída, quartos dentro de quartos, um labirinto de passagem secreta. A casa também tem alguns elementos que desafiam além da física, como por exemplo, tem uma escada que sobe 7 degraus e desce 11. Gente, eu achei assim, como? Eu preciso dessa escada. Que absurdo. A mansão Winchester é cheia de segredos e armadilhas que Sarah usava para despistar os espíritos que a perseguiam. E ela dormia em um quarto diferente em cada noite e usava várias portas falsas e esconderijos para se proteger. É assustador, né? Ela também tinha uma sala secreta onde realizava sessões espíritas para se comunicar com os mortos e receber instruções para a construção da casa. A mansão Winchester tem uma obsessão com o número 13, que Sarah considerava um número sagrado. Bom, eu vejo que tem muito mês de setembro, né, na vida dela. Nascimento e morte na vida dela no mês de setembro. Então não é só o número 13, né? 13 banheiros, 13 janelas em alguns quartos, 13 ganchos em alguns armários, 13 painéis em algumas paredes, 13 seções e até em algumas estufas. Até mesmo o testamento de Sarah foi dividido em 13 partes e assinado 13 vezes. A mansão Winchester é considerada uma das casas mais assombradas do mundo e muitas pessoas relatam ter visto ou sentido a presença de espíritos na casa. Alguns desses espíritos mais famosos são os da própria Sarah Winchester, né? Que até hoje ela caminha pelos corredores. Então você imagina, até hoje ela está caminhando lá pela casa com o véu preto e aí ela fica lá andando. Na casa que ela mesma construiu, ela acabou se tornando o fantasma da própria casa, né? Também dizem que tem um carpinteiro que trabalhou na casa até a sua morte. E também o espírito de uma mulher que empurra as pessoas nas escadas. Gente, o espírito da Nazaré Tedesco foi parar lá. E o de um homem de cabelos compridos que toca piano na sala de música. Olha só, um fantasma instruído. Esse foi o vídeo sobre a mansão Winchester. Muito curioso, muito interessante. Eu gostaria de saber muita opinião de vocês sobre essa mansão. E também se vocês têm mais relatos sobrenaturais que aconteceram nessa mansão, porque eu não consegui encontrar tudo que eu gostaria. E também gostaria de saber se vocês têm relatos que você mesmo viveu, sentiu, presenciou. Eu já tive a minha experiência sobrenatural, já contei aqui no canal, vou deixar o link na descrição para quem ainda não viu. Esse vídeo eu gravei em 2020, então assim, eu até tô pensando em trazer de novo, em gravar de novo, até porque eu já sou outra pessoa, já edito diferente, enfim, é outro tempo, mas tô pensando em trazer aqui de novo, mas vou deixar aqui na descrição o meu relato sobrenatural. Clica lá, vai lá assistir. E se você ainda não é inscrito, mas se inscreveu e tá aqui, é porque você gostou de alguma coisa, seja do canal, seja de mim, de qualquer coisa. Então, por favor, se inscreva neste canal, curte, comenta, compartilha, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!